Quem atua na gestão comercial e está acompanhando a gente agora, com certeza consegue imaginar a cena. O telefone do gestor toca bem no meio daquela reunião de planejamento estratégico. Ixi, já até sei. A concentração vai para o espaço na hora. Exatamente. A pessoa atende e lá do outro lado vem aquela frase clássica, dita quase num sussurro, sabe? Chefe do céu, tô aqui no cliente agora. O pedido é um baita pedido, viu? Fechamento do mês, mas... Ah, o famoso mais. Pois é, mas o homem aqui cruzou os braços e quer 7% de desconto de qualquer jeito. E aí, posso fechar? Bah, mas que barbaridade, né, Daniel? Quem vive essa rotina e tá ouvindo a gente agora, acho que deu até um suspiro mais fundo. Aham, com certeza. Porque assim, essa dor de cabeça diária de praticamente toda operação é o caos absoluto disfarçado de rotina, sabe? Se a gente parar pra pensar no efeito cascata dessa simples ligação, é assustador. É um efeito dominó, né? Exato. Primeiro, o vendedor, que tá ali no calor do momento, de frente pro gol, ele perde o timing da venda. O cliente esfria, já olha para o relógio. E segundo, o gestor que deveria estar desenhando a estratégia macro simplesmente perde a paciência. É, porque ele é interrompido a cada 5 minutos para apagar incêndio de centavos, né, Ana? É bem isso. E o pior de tudo, a empresa vê a margem de lucro sumir, escorrer pelo ralo mesmo, porque no desespero de não perder aquele pedido, a canetada do desconto acaba saindo. É um modelo que trava completamente o crescimento. É exatamente por isso que a nossa energia hoje está lá em cima. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 40 do Sidconcast. Aqui é o Daniel e a nossa missão hoje é entregar uma verdadeira masterclass sobre 2 metodologias brilhantes para a condução de vendas. Olá para toda a nossa audiência, aqui é a Ana. E olha, preparem-se porque o que a gente vai destrinchar hoje muda o jogo em qualquer operação comercial. Muda demais. São estratégias que, de uma vez por todas, garantem autonomia total para o vendedor lá na ponta. Liberam aquele tempo valiosíssimo de supervisores, gerentes, diretores e, como se isso tudo já não fosse assim um cenário dos sonhos, elas ainda preservam. E até aumentam, né? Isso aí, na imensa maioria das vezes, até aumentam o lucro líquido de distribuidoras e de indústrias. É a entrega definitiva daquela famosa liberdade com responsabilidade, sabe? Fantástico. E Ana, para deixar tudo muito bem alinhado desde esse primeiro minuto, é fundamental a gente colocar uma premissa na mesa para quem está nos acompanhando. Manda lá. Para que todo esse processo flua de maneira automatizada, orgânica, sem aquele retrabalho chato e sem aquela papelada infinita de aprovações, é indispensável, mas assim, indispensável mesmo, o uso de um sistema de gestão empresarial de ponta, um ERP robusto. Com certeza. Não dá para fazer mágica no caderno, né? Nem numa planilha isolada. Esquece isso. Todo bom ERP precisa ter esses recursos embarcados na essência dele. E o ERP Sidcom é simplesmente o exemplo perfeito, sabe? É a ferramenta definitiva que atende a todos esses requisitos de excelência que a gente vai explorar aqui hoje. Perfeito, Daniel. É isso aí. E para construir essa autonomia real, a gente precisa começar pelo alicerce, né? E o alicerce significa, na prática, decretar o fim da microgestão. O tão sonhado fim da microgestão. Exato. Essa é a nossa primeira metodologia, que são as regras claras atuando dentro das listas de preços. Porque existe um mito rondando o mercado de que um ERP cheio de regras de negócio serve só para vigiar a equipe comercial. Como se fosse um fiscal de corredor, né? É, tipo um inspetor de escola. Mas a lógica por trás da tecnologia é exatamente a oposta, sabe? O sistema não está ali para policiar ninguém, ele está ali para trabalhar pela equipe. Para dar autonomia, primeiro, é obrigatório estabelecer as marcações do campo. É aquele velho ditado, né? O combinado não sai carro. Se as linhas do campo estão ali bem pintadinhas com cal, o jogador sabe exatamente até onde ele pode correr sem pisar fora. E ele corre com muito mais velocidade e segurança. Exatamente. Mas, Ana, vamos trazer isso para a realidade da rua. Para quem está no front, como é que a gente traduz essa teoria para a tela do computador ou para o aplicativo que o vendedor usa lá debaixo de chuva escorado no balcão do cliente? Como é que essas regras são embutidas de verdade? Então, aí é que entra a inteligência da estrutura de listas de preços.
Sabe, no sistema é possível definir não apenas o valor nominal de um produto ou de uma linha inteira, mas também as amarras de desconto e de prazo. Tá. E como funciona essa amarra na prática? Aqui mora um detalhe técnico maravilhoso. Em vez do gestor colocar só um limite único e totalmente engessado de desconto, a configuração permite trabalhar com duas variáveis fundamentais: o desconto promocional e o desconto máximo. Opa, peraí, vamos desempacotar isso aí. Porque uma coisa é a teoria aqui no ar-condicionado, né? E outra é o cara com o tablet na mão suando para negociar. Verdade. Isso. Porque assim, por que não colocar um teto só e pronto, acabou a história? Porque a gente lida com o comportamento humano, né, Daniel? É psicologia pura. O desconto promocional, ele atua como uma âncora visual e psicológica. Como assim? É aquele número que aparece ali na tela para o vendedor e serve como um lembrete. Ele olha para aquilo e o cérebro processa, tipo, opa, essa é a margem ideal que a empresa espera que eu defenda hoje. Ah, entendi. É um alvo. Isso. Ele pode, inclusive, dar um desconto menor que esse. É um balizador super amigável. Já o desconto máximo, bom, aí é a parede de concreto. Aí não passa. Não passa. É o limite físico real, é o teto até onde ele pode ir sem comprometer a saúde financeira daquela venda, sabe? Sem quebrar a margem mínima que a diretoria aceita. E olha só, a inteligência não para no preço. Tem mais. Tem. Essas listas também podem ser atreladas a prazos de pagamento super específicos. Pera, dá para amarrar o calendário de pagamento na lista de preço. Exatamente. Pode existir uma lista de preços promocional, super agressiva no valor, que só libera a emissão daquele pedido se a condição de pagamento for à vista ou, sei lá, em no máximo 30 dias. Tá. E se o vendedor tentar colocar 60 dias nessa lista mais barata? Aí o próprio aplicativo trava na hora. Ele avisa que não é possível cruzar essas duas vantagens para o cliente e o melhor de tudo, Daniel, ele faz isso ali na hora, na frente do comprador. Bah, sem precisar ligar para a matriz. Sem o diretor comercial precisar gastar saliva no telefone explicando a política da empresa pela milésima vez. Sabe, o sistema assume o papel do chato da história. E o vendedor continua sendo o parceiro bacana do cliente. Genial. Mas, Ana, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo agora. Ixi, lá vem. Pode falar. Porque, assim, a nossa audiência deve estar pensando a mesma coisa. Se a gente cria todas essas amarras, se a gente coloca esse desconto máximo trancado a 7 chaves lá no sistema, a empresa não corre um risco gigantesco de perder negócios que são cruciais. É uma objeção comum, né? Porque imagina a situação, o concorrente oferece aquele 1% a mais de desconto. Nosso vendedor está com o aplicativo travado na parede de concreto que tu falou, não consegue falar com a base porque está fora de área e uma venda milionária vai por água abaixo só por causa de uma regra engessada. Esse excesso de controle não pode acabar custando muito caro no mercado agressivo? Olha, a preocupação é super válida. Acho que é o medo de 10 em 10 gestores que estão ouvindo a gente. Mas a resposta é um sonoro não. Não? Por quê? Porque um sistema de excelência não é cego, entende? É justamente nesse momento crítico, de alta tensão na negociação, que brilha a estrutura de senhas e permissões do ERP. Ah, tem uma carta na manga, então. Tem. O gestor tem o poder de configurar o que a gente chama de exceções estruturadas. Não é abrir a porteira e virar bagunça, tá? É estratégia pura. O cadastro de cada usuário no ERP permite níveis de liberdade completamente diferentes. Ah, então o sistema reconhece quem é que está operando a máquina na rua. Perfeitamente. Vamos pensar na prática. Aquele vendedor sênior que já tem, sei lá, 10 anos de casa, que conhece a margem da empresa e o perfil daquele cliente gigante como a palma da mão, ele pode e deve ter uma permissão especial no cadastro dele. Um acesso VIP? Tipo isso. No acesso dele, o sistema libera ignorar o bloqueio do desconto máximo em situações bem específicas de fechamento estratégico. Ele pode ter a permissão para trocar a lista de preços padrão que está amarrada no cliente. Caramba! Ou até mesmo adicionar condições de pagamento diferenciadas ali na hora H, sem pedir bênção para ninguém. Entendi a jogada. Então o sistema cria na prática um plano de carreira invisível que é todo baseado em confiança. Exatamente. O vendedor júnior, aquele guri que entrou mês passado, que ainda está aprendendo a argumentar, defender o preço, ele fica ali nas rodinhas da bicicleta, né? Protegido.
Isso, ele atua restrito às opções pré-aprosadas, protegido pelos limites máximos. Ele fisicamente não consegue dar um tiro no pé da empresa. Já o perfil sênior, que tem bagagem, que tem histórico de trazer rentabilidade, ganha a chave do carro esporte para acelerar quando o negócio exige uma manobra mais arriscada. Bah, isso protege o lucro da matriz, tira aquele peso absurdo das costas da gerência de ter que aprovar qualquer vírgula e ainda valoriza os verdadeiros talentos da equipe comercial, né? Sensacional. A regra cria o cinturão de proteção e a permissão cria a flexibilidade inteligente. Tudo de acordo com a maturidade de quem está operando. É lindo de ver rodando. Bom, a gente equacionou o primeiro grande desafio, então. Entendemos como colocar o teto de gastos e pintar as linhas do campo sem engessar os melhores talentos. Mas, Ana, vamos avançar para o segundo pilar dessa nossa Masterclass? Vamos lá. Porque aqui a dinâmica passa de proteção para ataque, né? Agora que as regras e as permissões estão super bem configuradas, como é que se dá agilidade para o dia a dia da maior parte da equipe? Como a força de vendas pode negociar de forma fluida, sendo agressiva no preço quando a concorrência aperta, mas recuando e faturando alto quando o cliente permite, sem depender de telefonemas e ainda fechando o mês no verde? Ah, agora nós chegamos na verdadeira estrela da operação. A genialidade de uma metodologia conhecida como VerbaFlex, O famoso flex. ou só Flex, como o mercado adora chamar. O Flex, Daniel, ele vai muito além de ser só uma funcionalidade técnica, tá? Ele é uma virada de chave comportamental, assim, brutal. O comportamento do vendedor? Sim, é um instrumento que transforma uma força de vendas que muitas vezes é treinada apenas para ser um tirador de pedido, né, que só repassa desconto, em uma verdadeira máquina de gerenciar margem de lucro. Tá. Deixa eu ver se eu consigo visualizar o mecanismo disso, porque eu gosto muito de trazer os conceitos para umas imagens do dia a dia, sabe? Manda sua analogia aí. Pensa naquelas barras de energia de um personagem de videogame ou no saldo de gols de um campeonato. Vamos lá. O vendedor entra no primeiro cliente do dia, faz uma negociação espetacular, defende o valor do produto e vende na tabela cheia, sem dar um centavo de desconto. Sonho de todo gestor. Aí, ao fazer isso, o sistema entende que ele acumulou uma energia nessa barrinha. Aí, umas 3 horas depois, no cliente seguinte, ele encontra uma pedreira Um comprador casca-grossa. giro para fechar um pacote grande. Aí, em vez de ligar para a matriz chorando por margem, ele vai lá no sistema e gasta aquela energia. Aquele saldo que ele mesmo acumulou mais cedo, ele usa para subsidiar o desconto e fechar o pedido na hora. A analogia faz sentido, Ana? É tipo uma espécie de banco de horas, só que usando margem comercial. Daniel, a analogia da barra de energia ilustra perfeitamente o conceito, sabe? Porque mostra que há um recurso finito ali que precisa ser gerenciado por ele. É exatamente uma conta corrente de negociação. Que baita ferramenta. A matemática que roda no fundo do ERP é, assim, elegante e implacável. O sistema calcula de forma ininterrupta a diferença entre o preço em que o produto foi efetivamente vendido lá na ponta e um preço de referência pré-estabelecido pela diretoria. O vendedor, na prática, ele guarda um dinheiro nessa conta corrente virtual. Ele faz um depósito no seu saldo Flex. E quando a situação aperta? Quando ele precisa ser agressivo para não perder o negócio e acaba vendendo abaixo da referência, ele faz um saque desse mesmo saldo. Simples assim. Mas, isso inverte totalmente a lógica de poder na relação, né? O vendedor deixa de ser um mero pedinte de descontos, um mensageiro entre o cliente e o diretor, e passa a ser o gestor do próprio orçamento diário dele. Exato. Ele que tem que equilibrar as contas agora. Muda o comportamento na raiz. A pessoa passa a pensar com a cabeça do dono da empresa. Fantástico. E as variáveis de configuração dentro do RP para moldar esse ecossistema do Flex são fantásticas. Por exemplo, a diretoria não precisa deixar o saldo acumular infinitamente, né? Para não virar bagunça. Fuja de um padrão lógico e o vendedor não cria uma poupança desproporcional. Faz sentido. Mas tem uma outra configuração, Daniel, que costuma gerar muita surpresa nas empresas, que é o saldo negativo inicial. Peraí, como assim? Saldo negativo? Saldo negativo. Mas, Ana, isso não vai totalmente contra a premissa de proteger o lucro que a gente acabou de falar? Como assim a empresa vai liberar o sujeito para começar o dia ou o mês
Já no vermelho, isso soa como uma receita para um desastre, não? Eu sei, parece completamente contraintuitivo num primeiro momento, mas essa é a pura realidade de quem bate só lá na rua. Me explica isso. Imagine o seguinte roteiro. O vendedor inicia o mês e a primeira visita, logo ali às 8 da manhã, é justamente naquele cliente mais pedreira de toda a carteira. Aquele que espreme até a última gota. Esse mesmo. Aquele comprador de rede que compra um volume gigantesco, mas que exige o desconto máximo logo na primeira cotação do dia. Se o vendedor começasse um mês com um saldo cravado no zero, ele não teria nenhuma margem de manobra. Verdade, ele ia travar. Ele não conseguiria fechar aquele negócio que é vital para a empresa e isso comprometeria a meta inteira do mês. Entendi. O cliente âncora muitas vezes é justamente o que mais espreme a margem da gente. Exato. Então o sistema permite que o gestor configure um limite de saldo negativo tolerável. O vendedor vai lá, fecha aquele negócio importantíssimo com um desconto super agressivo, o pedido entra, o volume da meta está garantido, mas a barrinha de energia dele afunda e fica lá no vermelho. E aí? Aí que tá o grande truque psicológico e gerencial para o dia seguinte. A partir daquele momento, ele tem o resto da semana com a obrigação moral e financeira de vender a preço cheio naqueles clientes menores ou menos sensíveis a preço. Para cobrir o buraco. Exatamente, para cobrir aquele rombo e voltar pro azul na conta flex. Genial, Ana. É assumir a responsabilidade mesmo. Ele gera aquele prejuízo controlado para garantir o volume monstro, mas o sistema obriga ele a correr atrás da recuperação depois. O problema não é mais do diretor, é do vendedor. Perfeito. Mas me diz uma coisa, e a remuneração desse profissional? Porque discurso bonito e autonomia são lindos na teoria, mas no fim do dia o que muda o jogo é o bolso do vendedor, né? Ah, sem dúvida. Onde é que o profissional sente o impacto financeiro das decisões boas ou ruins que ele toma com o uso do Flex? É aí que a amarração estratégica fica simplesmente imbatível, Daniel. Um ERP completo permite cruzar todas as lógicas do Flex com regras de comissionamento inteligentíssimas. Como funciona esse cruzamento? A matriz pode configurar, por exemplo, o pagamento de comissões muito maiores para os pedidos realizados na lista cheia, sabe? Aqueles que preservam a margem e acumulam saldo flex. O cara ganha mais. Em contrapartida, as comissões são drasticamente menores para vendas naquelas listas promocionais ou que consomem o saldo flex. Ah, dói no bolso se lhe der muito desconto. Exato. E existe ainda o suprassumo da maturidade comercial, que é o comissionamento por rentabilidade. Nossa, atrelar a comissão à margem. Isso. É atrelar a porcentagem que o vendedor ganha diretamente à margem de lucro final que ele deixou na mesa em cada nota fiscal emitida. Ou seja, a conta é bem simples. Quanto mais inteligência ele usa para defender o preço e a margem da distribuidora ou da indústria, mais gorda fica a fatia dele no final do mês. É o alinhamento perfeito de interesses, né? Ninguém rema contra a maré. Para resumir o impacto espetacular dessa engrenagem toda para nossa audiência, pensa bem. Na ponta, o cliente fica extremamente satisfeito, porque a negociação flui, ele sente que bateu o pé e arrancou uma condição boa. Ele sai feliz. O vendedor, por sua vez, trabalha com a motivação das alturas, porque ele tem a agilidade de fechar o pedido ali, na hora, olhando no olho, sem precisar gaguejar e pedir licença para ligar para a chefia. Com certeza. E o gestor? O gestor, lá na matriz, respira aliviado, né? Porque o telefone dele finalmente para de tocar a cada 10 minutos e ele consegue planejar o futuro do negócio. E a empresa mantém a rentabilidade sob um controle cirúrgico, porque cada movimento acontece dentro daquelas margens matematicamente seguras calculadas pelo ERP Sidcom. Todo mundo ganha. Daniel, é a definição exata de escalar uma operação sem inchar os custos fixos ou enlouquecer a liderança. É fantástico. Só que isso, Ana, nos leva obrigatoriamente para o terceiro e último segmento da nossa conversa. Vamos a ele? Porque toda vez que a gente fala no mundo dos negócios sobre dar autonomia, sobre entregar a chave do cofre para o time que está na rua, o primeiro instinto de quem assina os cheques é o medo de perder o controle. É natural, né? Dá um frio na barriga. Dá muito.
Com o time inteiro operando com esse motor do Flex e com as senhas e permissões rodando soltas lá no aplicativo, como é que a diretoria tem a certeza de que o barco está indo na direção certa? Porque, olha, isso soa maravilhoso na teoria, mas na prática, dura da segunda-feira de manhã, o diretor comercial não vai ter que perder o final de semana inteiro exportando dados, montando tabela dinâmica e cruzando planilha para descobrir quem usou bem a autonomia e quem só torrou a margem da empresa para bater cota de volume. Olha, se o diretor precisasse fazer isso, a tecnologia teria falhado miseravelmente, né? Verdade. A resposta para manter o controle sem estrangular a equipe está no monitoramento de desempenho inteligente. São relatórios que funcionam como um raio-x completo da operação. O sistema acompanha e consolida cada centavo transacionado de forma nativa. Tudo automático. Tudo automático. A diretoria só precisa consumir a informação pronta. E para não gerar aquela confusão de dados, aquele excesso de informação, existem 3 relatórios que são as vigas mestras para ter o domínio completo da operação. Ah, legal. Vamos esmiuçar o porquê de cada um deles então, para quem está nos ouvindo conseguir visualizar bem a força desse painel de controle. Qual é a primeira ferramenta? O primeiro é o relatório de vendas por produto e por vendedor. Parece básico, não? Ele parece básico no nome, mas a grande sacada é a profundidade dele. O gestor consegue enxergar exatamente o tamanho da sangria, se houver alguma. O relatório mostra quanto cada profissional concedeu de desconto em valor absoluto, na moeda, em reais, e também o percentual. E por que olhar para o valor absoluto em reais é tão mais importante do que olhar só para o percentual, Ana? Porque a psicologia dos números engana muita gente, sabe? Pensa bem, um desconto de 3% pode parecer uma vitória inofensiva numa reunião de vendas. Ah, foi só 3%. 3% não é nada. Pois é, mas quando o relatório converte isso e mostra que, no final do mês, aquele vendedor deixou R$50 mil na mesa, só dando esses descontinhos de 3%, meu amigo, a conversa muda de figura. 50 mil dói na alma. Dói demais. O líder consegue separar de forma muito cristalina quem constrói valor para a marca e quem usa o preço como o único argumento de venda que tem. Excelente, é o choque de realidade no caixa da empresa mesmo. E qual é o segundo relatório vital? A segunda bússola é o sagrado relatório de margem de lucro. Porque faturamento alto, aquele volume gigante de caixa saindo do pavilhão, nem sempre significa lucro alto, né? Longe disso. O relatório detalha a margem exata deixada na empresa, cruzando os dados de desempenho de cada vendedor e de cada cliente. Deixa eu imaginar um caso prático aqui. Quer dizer que aquele cliente famosíssimo da carteira, que todo mundo na empresa estoura champanhe quando o pedido entra, ele pode, na verdade, estar dando prejuízo? Capaz de estar dando muito prejuízo. É exatamente isso. O cruzamento dos dados mostra que a conta não fecha. O cliente compra muito, sim, mas as condições que ele exige de desconto, de embalagem premium ou uma logística específica, somadas à comissão do vendedor, deixam a margem real dele lá no negativo. Meu Deus, a empresa está literalmente pagando para trabalhar, então. Pagando para trabalhar. E o relatório também mostra o inverso, sabe? O sistema revela que o campeão absoluto em trazer rentabilidade, aquele cara que realmente banca a folha de pagamento da matriz, às vezes é um vendedor silencioso. Olha só. É um vendedor que tem uma carteira de clientes médios, mas que vende produtos com alto valor agregado e sem torrar o saldo flex. É a gestão baseada em fatos, né? Enterrando de vez aquele achismo de corredor. E a terceira ferramenta, Ana, qual que é o foco dela? O foco do terceiro relatório é o oxigênio de qualquer empresa, que é o fluxo de caixa. É o relatório de prazo médio das vendas. Prazo médio. Isso, porque de nada adianta o vendedor ser um baita herói, defender o preço e a margem com unhas e dentes lá no cliente, mas fechar o negócio com pagamento em 120 dias de prazo, sabe? Ah, sim. A inflação e o custo do dinheiro comem tudo. Exato, o custo financeiro desse dinheiro parado no tempo asfixia a operação inteira. A margem que ele salvou lá no preço, a empresa acaba perdendo nos juros de capital de giro no banco. É um vazamento totalmente oculto de dinheiro. Totalmente oculto. Esse relatório ele fragmenta o prazo médio por faixas de dias. E a capacidade de comparação que o gestor tem é fantástica. Ele cruza os períodos. Cruza tudo.
Com um clique, a liderança compara se o prazo médio dos negócios fechados ontem está melhor ou está pior do que na semana passada. Analisa o desempenho do mês atual frente ao histórico do ano inteiro. É a gestão fina da tesouraria integrada totalmente com o comercial. Que baita arsenal, Ana. Mas eu ainda preciso voltar naquela dor da rotina que eu falei antes. O diretor tem que abrir o notebook, logar no sistema, navegar por um monte de menu e ficar gerando tela por tela todo santo dia para pescar essa informação. É aí que a automação eleva a gestão de verdade para o próximo nível, Daniel. Ninguém precisa ficar caçando relatório hoje em dia. Não. Não, a inteligência artificial e os agendamentos do sistema garantem que a informação vá até a liderança. O painel de prazo médio, as margens críticas e o uso do Flex podem ser configurados para um disparo automático. Bah, olha a mudança na qualidade de vida e na precisão dessa liderança. Para quem está ouvindo a gente visualizar bem, imagina a cena. O gestor acorda, passa um café fresco ali de manhã cedo, ou prepara um bom chimarrão, pega o celular ainda na cozinha, abre o e-mail e tem um raio-x completo e mastigadinho da operação do dia anterior. É a paz de espírito, né? Demais. Ele chega no escritório sabendo exatamente qual vendedor ele precisa parabenizar no corredor, qual negociação precisa de um ajuste de rota urgente e qual cliente está ali corroendo a rentabilidade. O gestor abandona de vez aquela postura de bombeiro que só apaga incêndio e assume a cadeira de estrategista comercial. É a transformação completa da cultura da empresa através da tecnologia. Exato. E que jornada nós fizemos ao longo deste bate-papo de hoje, hein? Passamos desde a pintura das linhas do campo lá com as regras e os limites das listas, avançamos para a liberdade fantástica da conta corrente do Flex e ancoramos tudo no monitoramento afiado que dá essa paz de espírito para a diretoria. Foi uma imersão e tanto. Foi sim. E para encerrar, eu quero propor um exercício final de imaginação. Um pensamento provocativo mesmo para os líderes e gestores que estão nos acompanhando agora. Nós detalhamos aqui muita tecnologia, matemática, configuração, parâmetros, mas a revolução mais profunda que o ERP traz não acontece lá no servidor de TI, sabe? Ela acontece na mente do ser humano que está na linha de frente. Com certeza. Pense no impacto de longo prazo. Se um profissional de vendas deixa de ser apenas aquele tirador de pedidos angustiado, que passa o dia no telefone implorando para o chefe aprovar R$ 10 de desconto, e de repente ele passa a gerenciar a sua própria conta corrente de margem. O que é que acontece com o DNA dessa equipe? O que começa a pulsar nos corredores dessa distribuidora ou no chão de fábrica dessa indústria? É um salto quântico de maturidade, Daniel. Um salto gigantesco, Ana. A motivação vai a níveis altíssimos, porque a pessoa experimenta a verdadeira autonomia no trabalho. Mas o maior ganho, na minha visão, é a criação da mentalidade de dono. O vendedor percebe que ele não está mais apenas vendendo o produto dos outros. Ele está administrando uma microempresa dentro da própria empresa. É isso. Ele vira um gestor do próprio negócio. Exato. Ele cuida da margem, ele equilibra o prazo e escolhe muito bem as batalhas, porque ele entende que os números ali no final do mês são um reflexo direto da sua própria inteligência estratégica e não mais de uma tabela fria imposta pela chefia. A pergunta que eu deixo no ar para a reflexão de quem nos escuta hoje é: qual é o tamanho real do potencial, do talento e do lucro que estão hoje adormecidos aí na equipe comercial, apenas esperando a ferramenta certa para ganhar liberdade? Olha, uma reflexão indispensável para virar a chave de qualquer operação. Foi um privilégio imenso dividir esta masterclass. Agradeço de coração a companhia atenta da nossa audiência. A gente espera de verdade que as metodologias dissecadas hoje sirvam como combustível para tornar a gestão diária mais leve, as equipes mais donas dos próprios resultados e, claro, o caixa das empresas cada vez mais saudável. Muito obrigada a quem esteve conosco do início ao fim. Faço das suas palavras as minhas, Ana. E para quem acompanhou essa imersão e enxergou o potencial de mudança, o meu pedido é muito simples. Não guardem esse conteúdo na gaveta. De jeito nenhum. Curtam, enviem nos grupos das equipes comerciais no WhatsApp, compartilhem com aqueles colegas de mercado que vivem as mesmas dores diárias e que precisam urgentemente dessa virada de chave. E claro,
Se inscrevam no canal para estarem sempre na frente recebendo nossos insights em primeira mão. Foi um prazer gigantesco conduzir este episódio 40 do SidComCast. E fechando com a nossa energia tradicional, nos despedimos desejando a todos Bons negócios. bons negócios.